Agora no capítulo 21, começamos a falar sobre o milagre do ponto de vista biológico, que foi o nascimento de Isaac. Depois de anos de espera, promessas e até risos de incredulidade, Sara, a esposa de Abraão, engravidou e deu à luz a um filho. Mas só que o detalhe é que isso aconteceu quando ela tinha 90 anos de idade. E eu, como médico, é claro que eu não posso deixar de comentar sobre essa situação. Do ponto de vista clínico, biológico, tal fato, pessoal, sem uma interferência divina, eu diria que é praticamente incompatível com a realidade biológica humana. Durante a vida da mulher, a capacidade reprodutiva está ligada diretamente à saúde dos óvulos. Conforme o tempo passa, especialmente após os 35 anos, ocorre uma queda acelerada na quantidade e na qualidade desses óvulos. Tanto é que ter filhos a partir dessa idade aumenta muito o risco de ter doenças genéticas como síndrome de Down. E tudo isso se complica ainda mais após os 40 a 50 anos, quando as mulheres entram na menopausa, ou seja, o fim natural da fertilidade, devido à interrupção e à falência dos ovários. E não para por aí. Mesmo que uma mulher nessa idade conseguisse liberar um óvulo saudável, reativar o ciclo menstrual, ainda há o problema dos riscos obstétricos. Pré-eclâmpsia, parto prematuro, descolamento de placenta, hemorragias. Então a única explicação plausível para essa situação é uma interferência direta de Deus. E assim, com essa interferência, nasce Isaac. Isso significa que Deus promete, mas ele não está vinculado a nenhum relógio biológico. E claro, o nome de Isaac significa riso, gargalhada. Sara ri, Abraão ri e nós até hoje rimos também de alegria quando vemos que milagres são possíveis. Só quem já presenciou milagres, como eu já presenciei, sabe que nem tudo é definido pelas leis da física, química ou biologia. E continuando a história, percebemos então que o nascimento de Isaac não foi um evento qualquer. Foi tão marcante, tão histórico, que Abraão resolveu fazer um grande banquete em comemoração. Não era só uma festa de aniversário, era uma celebração da fidelidade de Deus com Abraão. Era como se ele dissesse, hoje, o que era biologicamente impossível aconteceu. E como muitas histórias humanas, falando dessa comemoração, infelizmente nem tudo foi muito tranquilo, nem toda comemoração é muito tranquila. No meio daquele banquete, Ismael, filho de Abraão, também estava presente. Só que o clima pesou. A Bíblia diz que Ismael zombou daquela situação. E aqui o texto não detalha exatamente o tipo de zombaria, mas o termo usado no hebraico original carrega a ideia de rir com desprezo ou ridicularizar. Talvez Ismael, adolescente na época, não tinha compreendido o momento, estava com ciúmes, e zomba daquela situação. Só que Sara, ao ver aquilo, se revolta. Ela não aceita aquela afronta e vai direto a Abraão. Mande embora essa mulher, que era Agar, e o filho dela, que era Ismael. Ou seja, filho dessa escrava não vai dividir a herança com meu filho Isaac. Fala dura? Sim. Mas também cheia de medo, de proteção, E Abraão, claro, ficou angustiado. Afinal, Ismael também era seu filho. E Deus intervém, dizendo assim, Abraão, ouça Sara, porque é por meio de Isaac que será chamada a tua descendência. Mas não se preocupe com Ismael, porque dele também farei uma grande nação. Ou seja, Deus não rejeita Ismael, mas reafirma que o plano messiânico seguiria com Isaac. Então, Agar e Ismael são, de fato, enviados embora. A Bíblia diz que eles começam a vagar pelo deserto de Berseba. Imagina só, mãe e filho, sozinhos, num lugar árido, seco, escaldante. A água do odre acaba, o calor, desidratação, exaustão toma conta. E até que Agar fica sem forças e toma uma decisão desesperada. Coloca Ismael ali debaixo de um arbusto, provavelmente para tentar protegê-lo do sol, se afasta uns 70 metros de distância, senta e chora. Ou seja, não suporto ver meu filho morrer. Essa é uma das cenas mais comoventes aí do Gênesis no Antigo Testamento, pois logo depois de ser mandado embora, retrata um sofrimento humano no limite. Mas aí vem um detalhe importante. Como Deus mesmo falou, ele não abandonou Ismael. Ele ouve aquilo ali, manda um anjo e pergunta, por que choras, Agar? Não tema, pegue o seu menino pela mão, porque dele farei uma grande nação.
E naquele momento, milagrosamente, Agar vê um poço, corre até lá, enche o odre e dá de beber, né? Tanto a ela quanto a Ismael. Ou seja, ela não foi esquecida. A Bíblia diz então que Ismael habitou no deserto de Parã, se tornou um flecheiro e anos depois casou-se com uma mulher egípcia, né? Muito possivelmente apresentada pela sua mãe. Antes de terminar o capítulo 21, ele ainda reserva mais uma passagem um pouco desconecta, né, dessa aqui, que foi o seguinte: enquanto a Agar encontrava dificuldade para ver água no meio do deserto, Abraão também estava enfrentando uma situação parecida, só que num outro cenário. Em um determinado momento, Abraão e Abimeleque, aquele mesmo rei de Gerar, do capítulo anterior, entram em uma discussão a respeito de um poço. Esse poço ele havia sido cavado por Abraão, mas os servos de Abimeleque haviam tomado posse dele à força. Agora, vale lembrar uma coisa importante aqui: num ambiente desértico como Canaã, onde não havia rios perenes, um poço não era apenas um buraco com água, era uma fonte de sobrevivência, era estratégico, econômico, político e espiritual. Por isso o conflito ali não era pequeno. E Abimeleque, reconhecendo como Deus era com Abraão, e talvez lembrando do que havia vivido anteriormente com ele, se prontifica a resolver a situação. Ele diz que não sabia da ação dos seus servos e pede desculpas. Reconhece que o poço, de fato, era de Abraão e propõe selar a paz com uma aliança. Naquela época, a aliança era algo sagrado, não bastava apenas assinar um documento, né? Era necessário um sacrifício. E assim eles usaram algumas ovelhas e bois para marcar aquele acordo. Lugar daquele encontro, daquela aliança, onde houve restauração, perdão e reconhecimento, passou a ser chamado de Berseba, que significa poço do juramento ou poço das 7 testemunhas, dependendo da tradução. Ou seja, mais uma vez a água torna-se símbolo de aliança, seja para Agar no desespero, seja para Abraão na justiça, né? E assim terminamos o capítulo 21.